Não, esse é dia 26, né? É no outro. Amém. Vamos fazer a leitura? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 8, diz assim: Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Se tiver muito retorno, você tira um pouco. Graças a Deus. Irmãos, eu queria falar um pouco hoje sobre Pentecostes. Mas eu queria que você entendesse um pouco sobre Pentecostes. Por quê? Porque muita gente nem sabe o que é Pentecostes, ou alguns começam eu creio que é assim, eu creio que é daquele jeito, eu creio que é de outro, eu acho que é assim, eu acho que não é. Mas como que a palavra do Senhor fala? O que a Bíblia diz sobre Pentecostes? Vamos aprender um pouquinho. Quando o apóstolo está dizendo assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, é porque ele achava que aquilo era algo importante. Não era apenas uma festa judaica, embora Paulo era judeu, mas ele não estava ali apenas para uma celebração religiosa do judaísmo, mas porque aquilo tinha grande significado, não somente na vida dele, mas para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Se nós começarmos a meditar em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Pentecostes não foi inventado por Paulo, por Pedro, por nenhum dos apóstolos, muito menos por Moisés. Foi Moisés que inventou. Não. Quem estabeleceu as festas foram o próprio Deus. E quando ele estabeleceu essas festas, é porque havia um propósito para que esta festa fosse realizada. A festa de Pentecostes, que ela leva muitos nomes, ela leva nome de festa da colheita, festa das semanas, porque ela tinha um período de duração. O início da festa do Pentecostes, que é também conhecido como festa da colheita, ela tinha o seu início da festa no início da colheita, e depois ela tinha o seu término quando terminava a colheita. Quando começavam a colheita, eles traziam feixes e apresentavam perante o Senhor, que era agradecimento. E depois, no término da colheita, era uma festa de celebração. E havia duas formas de realizar essa festa, como é conhecida também festa pacífica, festa da oferta dos manjares. E alguém diz assim: como que essa festa acontecia?
Para você entender o Pentecostes, eu quero que você entenda isso. Lá em Levítico capítulo 2, no livro de Levítico, capítulo 2, você vai entender isso. Eu creio que você vai ser ricamente abençoado. Você que também está na sua casa, que está nos acompanhando na internet, vai ser ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Aqui diz assim, tudo como funcionava a oferta dos manjares. Mas uma coisa interessante está aqui no capítulo 2 de Levítico, versículo 11, que diz assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. E se nós pegarmos aqui no capítulo 2, no versículo 2, versículo 1 diz assim: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e atrará os filhos de Arão e os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. O que significava esta oferta de manjares? Esta oferta, ela tinha um significado. E ela dizia assim: não pode colocar nela fermento. Por quê? Porque o fermento, a fermentação, ela envolve alteração, decomposição, deteriorização, e é geralmente um símbolo, uma simbologia do mal, pecado. E como esta oferta, ela representava Jesus, o Filho de Deus, significava o quê? Quando Jesus pegou o pão, ele partiu, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. E ele se apresentou, a primeira vez que ele esteve, depois que ele recebeu a unção do Espírito Santo, ele foi no monte, ficou 40 dias, e depois o Senhor Jesus esteve na cidade de Nazaré. E foi na cidade de Nazaré, onde ele cresceu e foi criado, que ele chegou na sinagoga. E ele tomou o lugar que deram a ele. Hoje ele vai falar. Está entre nós aquele que viveu conosco. Todo mundo gostava dele, uma pessoa perfeita, um homem santo, um homem perfeito, educado, obediente em tudo. Esteve na sinagoga e serviu a Deus e era exemplo para todas as pessoas. Vamos ouvi-lo. E ele pegou a palavra e leu Isaías capítulo 61. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar aos oprimidos, curar os enfermos, soltar aqueles que estão presos, anunciar a salvação. Até aí tudo bem, mas quando Jesus entregou a palavra, e ele começou a dizer: hoje vocês estão vendo se cumprir a palavra que foi dita pelos profetas, o qual diz: derramarei, o Espírito do Senhor está sobre mim. E hoje vocês, os vossos olhos estão vendo essa palavra se cumprir, porque o Espírito do Senhor Deus se apoderou sobre mim e me ungiu. Ele se declarou o Cristo, o ungido. O que fizeram com ele? Era aí: nós conhecemos você, conhecemos o seu pai José, sua mãe Maria, os seus irmãos. Você não tem nada de filho de Deus, nada de unigênito, nada de ungido. Você não é o Messias, você é o filho do carpinteiro. E pegaram Jesus e expulsaram não só da sinagoga, mas até da cidade. Não volte mais aqui, senão nós vamos te apedrejar e vamos te matar. Não queremos você aqui na nossa cidade, e muito menos na nossa sinagoga. Mas não por isso Jesus deixou de ser ungido, o Filho de Deus.
Dizia assim: quando vocês trouxerem essa oferta, vocês trarão, a oferta será de flor de farinha, pela qual se faz o pão, e deitará nela o azeite que representa o Espírito Santo, e vocês não colocarão nela fermento em hipótese alguma, porque ela representa Jesus Cristo, o Filho de Deus ungido. Então, significa o quê? O cumprimento da palavra de Deus, o Evangelho, que retrata o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o qual andou entre os homens fazendo bem, curando os oprimidos, os doentes, os enfermos, os fracos, libertando os perturbados, os endemoniados, colocando neles a salvação, o temor de Deus, e levando eles a ter paz com Deus. E diz: esta oferta será de cheiro suave e agradável ao Senhor. Mas depois, esta oferta, ela tinha uma segunda parte, que está lá em Levítico, capítulo 23, versículo de número 17. Levíticos 23, 17, que diz assim: eu vou ler o 16 também. Até o dia, aqui já está falando de Pentecostes. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Nova oferta de manjares ao Senhor. Outra oferta de manjares, nova oferta. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados, se cozerão, primícias são ao Senhor. E diz assim: também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão o Senhor, com a sua oferta de manjares, e as suas libações, por oferta queimada, de cheiro suave e agradável. Note que a palavra de Deus fala assim: agora vocês trarão a sua oferta, será o pão, mas dessa vez vocês tragam o pão fermentado, que significa o quê? Erro, falha, pecado, iniquidade. Agora esse pão já não era Jesus, agora era o nosso corpo, era o nosso corpo, fermentado, pecador, aquele que está destituído da glória de Deus, aquele que está longe de Deus, aquele que está sendo alterado, danificado, apodrecido pelo pecado. Tragam eles e colocarão diante do Senhor, diante do altar. E quando você pegar o sangue do cordeiro, da novilha, e pegar o sangue daquele animal, que agora sim haverá o quê? Sacrifício de expiação de pecado. E derramava o sangue, e diz: agora você queima isso, oferece ao Senhor, e isso será de cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. O que ele está dizendo com isso? Mas como que um pão levedado pode ser de cheiro suave e agradável ao Senhor? Ele não é até que venha sobre ele o sangue da expiação daquele pecado. E note bem que aqui está dizendo assim: o Pentecostes. Então Pentecostes não era simplesmente algo que aconteceu, estavam todos reunidos e de repente começaram a sentir-se emocionalmente tocado. Não é alguma coisa que apenas moveu uma quantidade de pessoas, 120 pessoas que sentiram
emocionados, sentiram motivados, ou alguma coisa que aconteceu só naquele momento. O que eu quero dizer é que Pentecostes não é uma coisa que acontece no momento, não é uma coisa que você vem aqui, ai, como o Senhor está aqui, você sente, você ouve a palavra, você chora, você se quebranta perante o Senhor, mas quando você sair daqui, como vai ser daqui para frente a sua vida? Nós vamos apresentar aqui como pães levedados, fermentados, e vamos sair daqui ainda levedados e fermentados? Não, o Senhor nos chama para um Pentecoste, e Pentecoste significa, vocês foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pentecoste significa que nós somos falhos, errantes, pecadores, temos falhas, erros, iniquidades, estamos em rebeldia contra o Senhor, estamos sendo arrastados e tragados por forças do inferno, mas quando o sangue de Jesus vem sobre a minha vida e a sua vida, nós nos apresentamos como pão, o meu corpo, o seu corpo, mas quando o sangue de Jesus passa sobre a sua vida, significa, faz deste pão um Pentecostes. Significa que agora um corpo pecador, profano, um corpo que serve para a imundícia, um corpo que serve para ser morada de demônios, mas quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro, nos tornamos novas criaturas, redimidas no sangue do Cordeiro. Esse é o evangelho da salvação, esse é o evangelho que o Senhor Jesus disse para que fosse pregado até os confins da terra, a todos os homens, não importando quem o homem é, o que ele faz, o que ele seja, o que ele tenha praticado, mas que todos possam crer que quando esta oferta, quando este vaso, quando este pão levedado é colocado no altar e é derramado o sangue do Cordeiro, e quero dizer para você que se o sangue daquele animal, o sangue daquela novilha tinha poder para chegar às narinas de Deus com um cheiro suave e agradável, dá para imaginar a sua vida colocada no altar e coberta com o sangue do Cordeiro? Como que nós chegaremos diante das narinas de Deus? Porque a Bíblia diz que nós agora exalamos o perfume de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, e quando Ele chega às narinas de Deus, nós temos aceitação por Deus, não porque somos bons, porque somos melhores, não, mas porque o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos remiu, nos purificou, nos justificou, santificou e nos comprou e fez para Deus santuário, morada, habitação do Espírito Santo. Significa que agora um grande Pentecostes está para acontecer na minha vida, na sua vida e sobre toda a face da terra. Isso é Pentecostes. Pentecostes não é o que a gente às vezes pensa. O que é Pentecostes? Vamos buscar para que venha o Espírito Santo. Vamos buscar para que venha o Espírito Santo. Vem aqui Quem está com celular? Thaís está com celular? Não? Ninguém? Ah, você está, Lucas? Está com o celular, o meu não está aqui. Agora, pega o meu celular. Eu vou dar uma comparação para você. Como é que às vezes nós estamos buscando o Pentecostes? Tem? Então vem aqui. Dá o meu. Você vai entender como é que às vezes nós buscamos o Pentecostes. Traz os dois. Traz aqui, dá o meu. Sobe aqui. Eu vou ligar. Eu vou ligar para a Thaís. Para o Júnior? Júnior, então você tem que vir. Vai, liga para mim. Você quer ver? Como é que a gente busca o Espírito Santo? Vai entender. Você que está em casa vai entender também. Conseguiu? Às vezes está sem sinal, né?
Aperta a operadora 3, aí tá vendo? Olha como é que é. Para você entender, porque às vezes, irmão, o que está faltando para mim? O que está faltando para você? O que falta para nós? Você vai entender. Escuta. Vai, Lucas, liga para mim. Vamos ver. Aí, Júnior, tá tocando. Tá chamando. Vamos lá. Atende aí. Atende. Tá ouvindo? Tá? Tá. Então, escuta só o que eu vou falar. Thaís, responde. Você não vai vir na igreja hoje? Vou. Mas você não veio? Eu falei que ia, mas... Eu tô aqui. Ela tá aqui? Não, você precisa vir. Eu tô aqui. Vem aqui. Eu tô aqui. Vem aqui. Eu tô aqui. Vocês viram como que a gente busca? Então faz o seguinte, onde você está? Dá um sinal com a mão para me ver você. Levanta a mão aí, onde você está? Levanta. Está aqui? Está perto de mim? Sim. E eu estou pedindo para ela vir aqui na igreja e ela está onde? Ela já está aqui. Pode ir. Senão acaba o crédito do Júnior. Você entendeu? Você está entendendo como funciona? Eu estou pedindo para ela vir, né? Eu estou pedindo para ela vir na igreja, mas ela já está do meu lado, e eu estou pedindo, você não vai vir? Eu estou precisando de você, vem aqui, e eu fico aqui ligando, pedindo para ela vir, e ela está do meu lado, ela está junto de mim. Atos capítulo 2, foi a descida do Espírito Santo, e se a gente ficar pedindo para o Espírito Santo descer, ele não vai responder a sua oração, sabe por quê? Porque o Espírito Santo não veio por causa da oração de Pedro, nem da oração de João, nem da oração dos discípulos dele. Sabe por que ele veio? Por causa da oração de Jesus. Pai, envia sobre eles o Espírito. Então cumpriu-se a oração dele, ele disse, olha, eu vou para o Pai, quando chegar, o Espírito virá sobre vós. Então não adianta eu ficar pedindo para ele vir, se ele já está entre nós. Não vou ficar pedindo para ele descer na igreja, se ele já está na igreja. Não vou pedir para ele manifestar, se ele já está manifestado na igreja. Já está. Já está entre nós e permanecerá entre nós, até a consumação dos séculos. Como que eu vou pedir uma coisa que eu já tenho, que já está do meu lado? Então não é isso que eu tenho que pedir. Então eu já sei. Eu só vou receber o Espírito quando eu for uma oferta no altar do Senhor sem fermento. Você vai morrer sem receber o Espírito do Senhor. Por quê? Porque nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, mas a natureza de pecar ainda está em nós. Sabia disso? Quer dizer que nós não erramos? Não falhamos? Nós erramos e nós falhamos. Então ele diz assim, haverá duas ofertas distintas. A primeira oferta é sem fermento, porque essa representa Jesus. E a segunda oferta representa eu, você e cada um de nós que estamos aqui. Significa que você está colocado no altar, significa que tem fermento. Quem é perfeito aqui? Quem não erra? Qual o homem que nunca errou e não continua errando? Não falha? Será que você não falha? Mas você aceitou Jesus, não continua falhando? Mas você recebeu o Espírito Santo, não continua falhando? Você foi batizado com o Espírito Santo, continua falhando? Não erra mais? Continuamos errando. Por quê? Porque isso vai acontecer conosco, nós estamos em aperfeiçoamento, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E sabe quando vai acontecer isso? Sabe quando vai acontecer isso? Quando o nosso corpo for glorificado, nós não habitarmos mais numa carne, porque enquanto nós estivermos habitando na nossa carne, existe dentro de nós o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Como disse o apóstolo Paulo, há coisas que eu não queria fazer, mas quando vejo, fiz.
E tinha coisas que eu queria fazer, mas não consigo. Miserável homem que sou. Por quê? Porque aquilo que eu quero fazer, às vezes não consigo, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Mesmo assim, sou o que sou. Mesmo assim, ele dizia: sou um apóstolo dos gentios, e por onde eu for, eu levarei a mensagem da salvação, eu levarei a mensagem da cruz, eu levarei a mensagem do evangelho, porque assim mesmo eu não me envergonharei do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Sabe o que significa? Significa que nós, o Pentecostes, é para cada um de nós. Significa que o Pentecostes é para todos. Significa que o poder do Espírito Santo é para cada um e todos, porque a Bíblia diz: eles oraram e todos foram cheios do Espírito Santo. E alguns diziam assim: sabe por que nós somos cheios do Espírito Santo? Porque nós somos judeus, porque nós somos homens circuncidados, porque nós guardamos as leis, é porque nós somos povo de Deus, é porque nós somos descendentes de Israel, porque nós pertencemos às 12 tribos de Israel. Aí Pedro estava lá jejuando, orando, buscando ao Senhor, e aí o que acontece? O Senhor dá a ele uma visão de um lençol que desce dos céus, com todo tipo de animais naquele lençol, e o Espírito Santo disse para ele assim: mata um animal desse e come. Ele falou: eu não vou me tornar imundo, porque os animais que o Senhor me apresentam são todos imundos. E o Espírito Santo diz assim para ele: não te faças imundo aquilo que eu purifiquei. Não te faças imundo aquilo que eu purifiquei. E depois o Espírito de Deus falou assim: aí estão alguns homens que vieram até você, acompanhe-os, porque ele vai levar você a uma casa, a um lugar que estão esperando você. E havia um homem orando, jejuando, buscando ao Senhor, e o anjo manifesta para ele e disse assim: olha, manda chamar Pedro. O anjo poderia falar de Jesus para ele? A palavra anjo não significa mensageiro? Significa. Os anjos tiveram um grande privilégio. Sabe qual foi o maior privilégio dos anjos? O primeiro foi quando o anjo apareceu para Maria e disse assim: o Senhor achou graça nos teus olhos, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você dará luz a um menino, o seu nome será Jesus, Emanuel, o Salvador. E depois o anjo fala com José, e fala para ele: não abandone a mulher, porque o que está gerado nela é fruto do Espírito Santo, e ele é o Salvador da humanidade. E depois os anjos todos num coral, quando Jesus nasce, os anjos se reúnem num coral e começam a cantar: glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. E aparece para os pastores e diz assim: está vendo essa estrela? Acompanha elas, porque ela te levará até o Salvador. E depois disso o anjo chega e fala assim: olha, o Senhor Deus me enviou até você, para que você mande um mensageiro seu buscar Pedro, porque Pedro tem alguma coisa importante para falar para você. E de repente levam Pedro, e Pedro disse assim: Pedro, o anjo disse que você tem coisas importantes para dizer para nós. E Pedro diz: a única coisa importante que eu tenho para dizer para vocês, era um centurião romano, não era um gentio, agora não era um judeu, agora era alguém que não era povo de Deus, alguém que não tinha aliança com Deus, não tinha temor de Deus, não andava no caminho do Senhor, não guardavam as leis, não guardavam os profetas.
Diz o anjo que você tem coisa importante para falar. Falou assim: a única coisa importante que eu tenho para falar na minha vida é de Jesus, o resto não tem tanta importância. A coisa mais importante eu vou falar para você. Eu vou falar a história de um homem perfeito, um homem santo, um homem que nunca falhou. Ele estava falando da oferta sem o fermento. Ele começou a falar da oferta de manjares, aquele que é a farinha ungida pelo azeite e não tem fermento. Morreu na cruz e deu a sua vida. Aquele que não tem fermento tomou o nosso fermento, tomou a nossa maldição, tomou todo o mal que estava na nossa vida. Morreu na cruz, mas Deus agiu na vida dele e ressuscitou ele dentre os mortos. Enquanto Pedro falava essa história, enquanto Pedro falava deste poder, enquanto Pedro falava e declarava que Jesus é o Rei, é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo também tocou naquelas pessoas e todos começaram a falar em línguas e foram cheios do Espírito Santo. E Pedro disse: eu estou admirado, porque o Espírito Santo desceu sobre eles e manifestou sobre eles, e ungiu cada um deles, como também manifestou na nossa vida. Tocou neles como tocou em nós, quando veio dos céus. E depois, e agora, Pedro, qual é o final feliz dessa história? E Pedro diz agora: o final feliz é a outra oferta de manjares. É aquela que nós, pães fermentados, malvados, ruins, perversos, errantes, pecadores, apodrecidos, somos colocados diante do altar, e o sangue precioso desse cordeiro nos lava, nos limpa e nos purifica e faz de nós Pentecostes, como vocês acabaram de provar agora isso. E o que mais nós precisamos fazer, Pedro? Bom, a ordem que ele deu foi: aquele que crê, que seja batizado. Então, Pedro, nós queremos ser batizados, porque queremos a salvação do Filho de Deus. E Pedro batizou eles, e depois deu uma maior confusão. Como pode, Pedro? Como que você fez isso? Você foi lá e você pregou e você batizou pessoas que não são judeus, homens que não são circuncidados, homens que não guardam as leis, homens que não guardam os profetas, homens que não tinham aliança com o Senhor. Como que você foi lá e batizou eles? Está pensando que o quê? É brincadeira essas coisas? Aí Pedro disse: como poderia eu negar-lhes o batismo nas águas, se o próprio Espírito não nos legou o batismo com fogo e com o Espírito Santo? Se o Espírito não rejeitou eles, quem seria eu para rejeitar? Se o próprio Deus aceitou eles e recebeu eles, porque o Senhor me deu uma visão, dizendo: não te torne imundo aquilo que eu purifiquei. Então quero dizer para todos que estão aqui hoje, e os que me ouvem pela internet, que o poder de Deus está sobre a minha vida, sobre a sua e sobre a vida de cada um de nós, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos lavar, tem poder para nos purificar, tem poder para nos justificar, tem poder para pegar um monte de pessoas que um dia foram idólatras, feiticeiros, pessoas que foram errantes, pessoas que foram perversas, pecadores, mas agora fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. E eu quero dizer para você que o que Deus preparou para cada um de nós é um grande Pentecostes, para que todos sejam cheios da unção, do poder do Espírito Santo de Deus. Não vamos pedir para que venha algo que já está em nós, que já está em nosso meio.
Mas vamos reconhecer hoje que com todos os nossos erros, falhas, pecados, porque temos o fermento em nós, mas nos coloquemos no altar de Deus e vamos permitir que o sangue do Cordeiro nos limpe e faça de cada um de nós o templo, o santuário do Espírito Santo. Para que Ele possa usar cada um de nós, dons espirituais. Para que Ele use você, use a mim, use cada um de nós, colocando sobre nós o poder do Espírito Santo, dons de curar. Está na hora de nós termos, sabe o quê? Nós sermos ousados. Está na hora de nós sermos ousados. Quanto de nós aqui hoje queremos ser como Davi? Quanto de nós hoje queremos colocar diante do Senhor e dizer assim, como disse Isaías, a quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Quanto de nós hoje queremos nos colocar diante do Senhor, como colocou Davi? Se ninguém quer enfrentar esse gigante, se ninguém quer aceitar o desafio, eu aceitarei, porque tenho aliança com o Senhor e Ele está comigo. Mas você tem certeza que o Senhor está com você? Absoluta certeza. Porque eu tenho crido nele, tenho temido a Ele e tenho buscado o Senhor. Ele está comigo e Ele me dará vitória. Pentecostes é isso. Pentecostes é você dizer assim, Ele está comigo. Pentecostes significa a palavra dEle está em você. Pentecostes significa o sangue de Jesus me limpa, me lava, me purifica, me santifica, me transforma e me faz vencedor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, nós vamos encerrar e eu vou orar. E eu quero encerrar com isso, e quero que você guarde isso. Quando ele disse assim, Paulo disse aqui, voltando lá, eu vou ficar para o dia de Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Há muitos adversários. A porta grande, o que é Pentecoste? Pentecoste é a grande porta do céu se abrindo. Venham comigo, o Espírito de Deus está sobre mim, venham comigo, e vocês verão os céus abertos, e os anjos do Senhor subindo e descendo, sobre a vida do Filho do Homem. Jesus sabia o que era Pentecostes. Pentecostes não aconteceu um dia na vida dele, não aconteceu uma vez por ano, mas Jesus dizia, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Venham comigo, eu darei autoridade para vocês. Vem aqui, Pedro. Vem aqui, João. Vem aqui, até para Judas Iscariotes. O Senhor falou, vem aqui, Judas, pega essa botija de azeite. Vai naquela cidade. Vai vocês dois, entra lá. Unge os enfermos, cure os doentes, expulsem os demônios e digam a eles que o reino de Deus chegou a eles, está entre eles. E eles foram. Chamou 70, colocou óleo, botija de azeite, unção, autoridade, soprou sobre eles, fala, vão lá, expulsa os demônios e cure os enfermos, porque a presença e a glória do Senhor estará na vida de vocês. E o que eles foram? Fizeram. E nos dias dos apóstolos, e nos dias que a igreja sofria as ameaças, eram cristãos lançados para os leões, eram cristãos que morriam decapitados, eram cristãos que morriam crucificados, queimados, eram cristãos que eram queimados vivos. Tanta perseguição, mas uma coisa motivava esses homens, e eu sei que muitos inimigos têm se levantado, mas uma coisa motivava eles. A Bíblia diz, quando aqueles homens oravam, o lugar que eles estavam estremecia, movia, balançava. A presença do Espírito Santo. Irmãos, será que, como você tem agido diante das perseguições, das adversidades, das lutas? Eu estou passando tanta luta, eu não sei, eu perdi a força de orar, perdi a força. Eu não tenho força para jejuar, não tenho força para ler a palavra, eu não tenho força para isso, eu não tenho força para aquele outro.
Não, se depender de mim, eu, homem, fermento, ter força para orar, para buscar Deus, para ler a palavra, para jejuar e para servir o Senhor e para estar na casa de Deus, essa hora eu não estaria aqui, estaria fracassado, derrotado. Mas tudo que é em mim, sabe, nós temos que entender uma coisa, o que teria eu para oferecer para o Senhor, para impressionar a Deus, se até o desejo de servir a Ele vem dEle, vem do Espírito Santo. Eu vou trabalhar na obra do Senhor. Ora ao Senhor da seara para que levante trabalhadores. Se alguém vai fazer alguma coisa, é pelo Espírito Santo. Se eu vou orar e alguém vai ser curado, é pelo Espírito Santo. Se eu vou orar e vou pregar e alguém vai se converter, é pelo Espírito Santo. A palavra que eu prego é do Espírito. E o temor que virá sobre aquele que ouve é o Espírito também, porque é Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Tudo é dEle. Tudo é dEle. Se eu vou fazer alguma coisa, é por Ele. É a manifestação dEle. Nossa, o pastor pregou bonito, o pastor não pregou nada. Mas o Espírito Santo moveu e falou. Por isso que a Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que os pastores estão dizendo nas igrejas. É assim que a Bíblia diz? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. Mas depois fala assim: e ao pastor, ao anjo da igreja, falou o Senhor. A palavra que vem na boca, vem da onde? Se for a palavra do pastor, você está perdido. O pastor vai dar uma palavra para você. Hoje eu vou dar uma palavra para você. Irmãos, coragem, ânimo, vai em frente. Está ruim, mas vai em frente. E você tem alguma perspectiva? Eu não. Pastor, eu estou com um problema, você pode me ajudar? Posso. Então cura a minha ferida aqui, porque todos os médicos e a ciência dizem que não tem cura. O pastor fala assim: e você acha que eu vou fazer alguma coisa por você? Se eles que estudaram para isso, se eles que têm a competência para te ajudar dizem que não tem jeito, eu que não entendo nada de ciência, posso te ajudar? Não posso fazer nada. Agora, olha, eles não podem te ajudar? Olha, eu também não posso fazer nada, mas eu posso orar ao Senhor, e Ele tem poder para fazer o impossível na sua vida. Significa o quê? Que quem faz é Ele, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu não posso fazer um pecador se arrepender. Eu não posso fazer uma pessoa que está desanimada se animar. Eu não posso fazer um cristão que está decepcionado, desanimado, virar um crente cheio da unção do Espírito, orando, jejuando, lendo a palavra, indo na igreja, servindo a Deus no serviço, trabalhando. Eu vou lá, eu vou ungir alguém, eu vou curar, eu vou expulsar o demônio, eu vou trazer para a igreja, eu vou salvar aquela alma. Nós não fazemos nada, mas podemos ser instrumentos na mão do Senhor para que Ele faça. Porque quem faz é Ele. E vou dizer uma coisa para você, viu? E vou dizer uma coisa, e quando nós nos dispomos a fazer isso, a Bíblia fala assim: nós somos espetáculo para os homens e para os anjos. Até os anjos param e admira. Imagine nós falando em línguas estranhas. Os anjos ficam: que coisa mais linda. Imagine nós na unção, na autoridade, expulsando os demônios, curando os enfermos e pregando a palavra para um pecador, para uma pessoa, um assassino, pregando a palavra para um malfeitor, para um pecador, e ele estremecendo quando ouve a palavra e aceita Jesus, e busca o Senhor e recebe o perdão, a salvação. Imagina o espetáculo, todos contemplando quando descemos alguém nas águas, nascendo de novo, uma nova criatura, porque foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Os anjos falam: que coisa mais linda. Sabe o que
resta para os anjos? Sabe o que resta? Diz a palavra, fazer uma grande festa no céu por causa daquele pecador que se arrependeu dos pecados. Que maravilha! Que maravilha ver alguém movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Os anjos foram criados por Deus, são mensageiros de Deus, servem a Deus, mas não tem anjo batizado com o Espírito Santo. Eles não têm fermento, mas nós temos fermento. E quando um anjo olha para nós, fala, eles têm fermento, mas estão cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, arrancando as almas que estão na lama, no pecado, na maldição, na iniquidade, saqueando o inferno e trazendo as pessoas para a luz, para a presença do Senhor. E a segunda coisa, que são os demônios. Os demônios apenas nos assistem. O Senhor disse para Satanás, lá no livro de Jó, Satanás, de onde vens? De rodear a terra. E lá, você viu meu servo Jó? O diabo falou, claro que eu vi. É um homem que fica lá só cantando, te adorando, oferecendo sacrifício, é Deus para cá, é Deus para lá, é Senhor daqui, Senhor de lá. É claro, o Senhor fez ele o homem mais rico do Oriente Médio, deu tudo para ele, tem saúde, tem família, tem isso, tem aquilo, ele só vai te adorar mesmo. Ele vai te adorar. Você deu uma olhada lá, eu vi. Sabe, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, o diabo te assiste. Ele não gosta de olhar muito não, mas de vez em quando dá uma olhadinha de rabo de zóio assim, fala assim, eu não posso ver muito essas coisas, não aguento ver. Mas quando ele está vendo aquela pessoa vencendo, a vitória, a unção de Deus, o mover de Deus, a força de Deus, o Espírito de Deus movendo, o diabo fala, eu não gosto nem de ver essas coisas. Mas Deus dá uma cutucada, você deu uma assistida lá, deu uma olhada? É claro que eu vi, não sou cego. Não sou cego. Sabe, o diabo olha para você e fala assim, você tem fermento. Ele é acusador. Ei, você tem fermento. Daí você bota o dedo no nariz dele e fala assim, mas eu tenho o sangue do Cordeiro. E ele tem que cair por terra, por causa do sangue de Jesus Cristo. Eu tenho o sangue do Cordeiro, que me lavou, que me remiu, que me purificou, que me justificou. E mais do que isso, estou no altar do meu Deus, e vivo num Pentecostes para o meu Deus. Vamos colocar de pé. Vamos viver esse Pentecostes, cada dia, cada hora. O que significa Pentecostes? É nós trazermos o sangue de Jesus nas nossas vidas. É a manifestação e a plenitude do Espírito Santo. Uma grande porta está se abrindo, e esta palavra é profética na sua vida. Uma grande porta está se abrindo, e Paulo disse, e tem muitos adversários, mas eu quero ficar para o Pentecostes. Por quê? Porque eu quero fogo de Deus na minha vida. Não tem inimigo que possa me deter, não tem adversário que possa me impedir. Por quê? Porque o fogo da glória do Senhor repousa sobre a minha vida. Feche os seus olhos. Irmãos, se você entendeu essa palavra, essa mensagem, você vai abrir a sua boca agora, porque Jesus foi a oferta de manjares, sem fermento. Mas hoje, você está no altar e o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, e você está chegando às narinas de Deus com um cheiro suave e agradável. Significa que o Espírito Santo de Deus está sobre você agora. Não vai buscar, não vai pedir para Ele vir, porque Ele já está presente e quer te encher nesta noite. Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Levante a sua voz agora e clame ao Senhor, e comece a adorar o Senhor.
Deixa Ele te encher, fale em outras línguas, seja batizado com fogo e com o Espírito Santo, seja cheio da presença e da glória do Senhor. Então levante a sua voz e clame a Ele agora, e adore ao Senhor. Adore, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Não haja silêncio em vós, abra a tua boca e clame ao Senhor. Nós temos o bom perfume de Cristo, e saiba que a tua oração chega agora às narinas de Deus com cheiro suave e agradável. Clame a Ele, clama a igreja, invoque ao Senhor. Oh Deus poderoso, oh Senhor majestoso, em Ti está o poder, a majestade e o domínio para todo o século dos séculos, Senhor. Oh Senhor, nós Te buscamos, nós Te adoramos. Estamos na Tua casa, Senhor, para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, para oferecer a nossa oferta de adoração. Oh, meu Deus, colocamos no altar agora, Senhor, e adoramos o Teu nome. E clamamos a Ti, Senhor. Aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, aqui estão os Teus filhos. Senhor, abre grande porta nesta noite, Senhor, e derrama o fogo poderoso do Teu Espírito, abençoando, fortalecendo, derrama os dons espirituais, batiza com fogo e com o Espírito Santo, vai manifestando o Teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, opera maravilhas, Senhor, cura nesta noite os doentes, os enfermos, os fracos, os abatidos, levanta, Senhor, aquele que não tem vigor. Meu Deus, faz uma grande obra de salvação, de transformação, de libertação, de livramento, Senhor. Oh Deus, aqueles que ouvem, Senhor, na sua casa, no seu trabalho, meu Deus, estende as Tuas mãos agora, e derrama o Teu poder, e derrama a Tua unção, e derrama a Tua virtude, e derrama o Teu Espírito, e derrama a Tua graça, e derrama a Tua misericórdia, e derrama a Tua glória, e derrama a Tua presença, Senhor, em nome do Senhor. Visita essa pessoa que está na cama, que está agora, Senhor, no leito da enfermidade, essa pessoa, Senhor, que para a medicina, para os profissionais da saúde, para os médicos já não há mais solução, não tem mais cura, mas Senhor, nós declaramos que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode salvar, que o Senhor pode libertar, que o Senhor pode transformar, e o Senhor pode fazer nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, traz luz, traz unção, traz poder, traz virtude, levanta uma igreja forte, ungida, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, te louvando, te adorando, buscando a Tua face e clamando a Tua presença, Senhor. Oh meu Deus, toca mesmo, Senhor. Levanta nesta noite um exército de pessoas compradas, movidas, remidas no sangue do Cordeiro. Meu Deus, estenda as Tuas mãos agora, e que o poder do Espírito Santo venha alcançar essas vidas, libertar os cansados, os doentes, os fracos, os necessitados, todos aqueles que precisam de salvação, os que precisam de perdão, os que precisam, Senhor, ser tocados pelo poder do Teu Espírito. Abençoa, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Meu Deus, aqui está o Teu povo, Senhor. Oh meu Deus, a festa de Pentecostes, que também é conhecida como a festa da colheita, aqui está, Senhor, a colheita, aqui estão, Senhor, aqueles que foram recolhidos para o Teu celeiro, Senhor, porque a Tua palavra diz que a eira e a palha será lançada no fogo, mas o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Então aqui está o Pentecostes, aqueles que foram comprados, aqueles que foram remidos no sangue do Cordeiro. Esta, oh meu Deus, é, Senhor, a mensagem do Pentecostes, para que essas pessoas que são o Teu trigo estejam nos Teus celeiros, Senhor, estejam guardadas no Teu celeiro, ó Pai. Estende as Tuas mãos, e que outros mais também possam ser, oh meu Deus, colhidos. É a
festa da ceifa, da colheita, meu Deus, que seja, oh meu Deus, abre uma porta para a colheita de almas, colheita de vidas, Senhor. Nós queremos colher, oh meu Deus, nós queremos alcançar o pecador, aquele que precisa de perdão, precisa de salvação. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora, Senhor, e traz unção para a tua igreja, avivamento para a tua igreja, discernimento para a tua igreja. Traz agora, Senhor, unção e poder, para que nós possamos, Senhor, sairmos daqui nesta noite, movidos pelo poder do Teu Espírito Santo, movidos pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou. Oh bendito Deus, toda a honra, toda a glória, aleluia, pertence ao nosso Deus, amém. Terça-feira nós estaremos aqui, e também neste sábado, Guerreiros em Oração, início 8 horas da manhã e término 16 horas, 8 horas de oração sem cessar. Veja o melhor horário que você pode estar aqui na casa do Senhor, orando, buscando e adorando, glorificando o nome do Senhor. É oração, só oração. Não tem louvor, não tem nada, não tem mensagem, é só oração, 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 e Deus se faz presente no meio do seu povo. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para sempre. Amém? Graças a Deus. Bem. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu queria chamar a pastora um pouquinho aqui. Vem cá. Antes dos irmãos ir embora. Eu estou feliz por 2 razões, né? Mês de maio para mim é um mês bonito, né? Porque 18 de maio, que foi sexta-feira, eu completei 27 anos de ministério pastoral, né? 7 anos eu era presbítero, e 27 como pastor. A igreja vai fazer 28 agora em agosto, e nós vamos fazer segunda-feira 29 que nós casamos. Amém? E por isso que eu gosto do mês de maio, né? Que é um mês bonito, um mês de festa. E eu gostaria que os irmãos orassem por nós, porque foi interessante, né? É bem rapidinho, até meia-noite eu acabo. Não, é bem rápido, né? Eu tive um sonho, né? Eu era solteiro, e eu tive um sonho, né? Aí chegaram para mim e falaram assim: olha, toma um banho de pressa e troca essa roupa aqui que você vai casar. Eu falei: eu casar? Você está louco? Ele falou: não, você vai casar. Eu falei: não, eu não posso casar. Ele falou: por que não? Eu falei: não tenho nem namorada, como é que eu vou casar? Ele falou: não, mas nós já arrumamos uma para você. Eu falei: não estou gostando dessa conversa, né? Ele falou assim: não, você é um príncipe e nós arrumamos uma princesa para você casar. Eu falei: não estou querendo casar, não estou precisando casar. Ele disse assim: uma que eu nem conheço, vou casar com alguém? E se for feia? Isso eu não gosto, né? Daí ele falou assim: não interessa, você tem que casar. Eu falei: mas eu não quero casar. Ele falou: você vai ter que casar, porque é necessário que 2 reinos se unam para que muitas pessoas serão beneficiadas. Foi essa a palavra que ele disse. Eu falei: mas eu vou sacrificar a minha vida para os outros ser beneficiados? Ele falou: vai. Eu falei: eu não sei, eu sei que me convenceram.
Ele falou, e vai logo que os convidados já estão aí. Eu falei, tá bom. Aí fui para o casamento, né? Aquela multidão de gente assim, a noiva entrou lá. E tudo que eu queria saber, eu falei, será que ela pelo menos é bonita? Falei, porque casar com uma mulher feia depois tem que aguentar. E pro meu desespero, ela veio vestida de noiva, com um véu cobrindo o rosto. Eu falei, não facilitou em nada. Eu falei, pelo menos se for feio eu fujo. Mas não deu para fugir. Aí eu fui lá. E quando chegou na hora ela estava começando a ir na igreja, né? Aí a hora que eu cheguei, eu sei que eu cheguei na noiva assim, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu vou levantar o véu, né? Eu não aguento. Aí eu peguei assim, levantei o véu, era essa carinha, né? Aí eu peguei e falei assim, até que é bonitinha, gostei, estou gostando desse negócio de casamento, porque não é feia não, é bonita, até que vai dar um bom casamento. Aí eu casei com ela, no sonho, né? Desde que não levou, acho que não levou nem 2 anos, eu estava casando com ela de verdade, né? Estava casando com ela de verdade. E eu sei que foi um propósito de Deus, porque essas pessoas que seriam beneficiadas eram vocês, né? E outros mais, e outros que já até morreram já, porque são 28 anos que nós estamos nessa labuta. Já fiz muito funeral já de pessoas que aceitaram Jesus, desceram as águas e já partiram com o Senhor. Muitas pessoas foram beneficiadas. E eu acho que isso aqui é só o começo. Por quê? Porque muitos mais virão. Se é promessa, irmãos, é de pessoas ser beneficiadas, então eles serão beneficiados. Amém? Os irmãos vão orar para mim ou não? Vão? Então, vocês levantem, um corajoso aí, vem aqui orar por nós. Vem um irmão orar aqui. Vem um Davi. Ah lá, já apareceu um Davi aqui. Passou na frente da câmera, é bonito. Ora por nós. Os irmãos levantam a mão e ajudam a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, nós queremos apresentar, Senhor, esse casal, Senhor, que o Senhor tem colocado, Senhor, nas nossas vidas para nos abençoar. Deus, coloca cada dia mais, Senhor, o Teu Espírito na vida do Teu servo, Deus, que pessoas possam ser alcançadas, vidas possam ser libertas através da vida do Teu servo, Deus. Derrama cada dia mais e mais do Teu Espírito Santo, Senhor, que possa repetir essa data por mais e mais anos, Senhor, para que eles possam, Senhor, abençoar nossas vidas, no nome de Jesus, Senhor. Abençoa ele, sua família e todos que estão nessa noite, para a honra e glória do Teu nome que eu peço, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Por favor, saúde uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.